Bom, pessoal, vamos dar início aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos, né? É com imenso prazer que a gente começa a realizar aí o nosso primeiro webinar da Convene no Brasil, né? Nós já temos a prática, isso já acontece em outros países, né? Mas esse é o nosso primeiro. Então, hoje eu tenho a honra aí de ser a anfitriã, né? Para quem não me conhece, eu sou a Renata, sou a head da Convene aqui no Brasil, né? E hoje a gente tem, né, uma pessoa muito especial aí que vai conduzir comigo aí o webinar, né, que é a Vivian Mock. Então, ela está totalmente inserida no meio, né, especialista em governança corporativa. Então, antes de dar a palavra a ela aí para ela se apresentar a nós, eu vou trazer um pouquinho do currículo dela para que vocês possam a conhecer. Né? Então, a nossa convidada hoje, ela é especialista em governança corporativa, né? Secretária executiva e governance officer, com mais de 14 anos de experiência no cooperativismo de crédito. Então, ao longo da trajetória dela, atuou diretamente no suporte à alta liderança, conselhos de administração, fiscal, comitês, né? Desenvolvendo essa sólida expertise em governança, né, em processos executivos e essa assessoria estratégica. Atualmente, né, ela é Business Governance Officer na Blue Compass, fundadora da mentoria de EGO, né? Então, Elas na Governança e é coautora do livro Secretariado Estratégico na Era da Inteligência Artificial. Então, Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui nesse dia especial, primeiro webinar no Brasil da Convene. Isso, primeiro, estamos estreando. Então é dupla honra. Então, obrigada por esse convite, né, de estar estreando esse momento tão importante para a Convene, né, esse início. E acho que a gente vai bater um papo bem legal hoje, né? Vamos sim. Na verdade, o que que acontece, né? A gente vai entender um pouquinho do que ocorre nos bastidores aí, né? Da parte dos conselhos, dessas reuniões aí, né? De como que é feita toda essa estrutura, né? Que às vezes as pessoas não têm, assim, essa real dimensão, né? Do que ocorre. Então, Vivian, vamos lá, né? O que que eu queria ver com você, né? Hoje, falando um pouquinho, né? Conta pra gente, né? O que que te fez falar sobre esse tema hoje? Renata, quando a gente bateu um papo, que veio o convite de participar desse webinar, e quando a gente começou a estreitar ali os assuntos, eu vejo que essa temática, principalmente quando a gente fala de ata, né, que é um dos processos que contempla ali a estrutura da governança corporativa, é um tema às vezes muito tabu, porque geralmente quem não está vivenciando isso, principalmente quem não está de fato na atuação de ser secretário de governança ou governance officer, seja qual for a nomenclatura que é dada em cada conselho, acaba colocando essa como talvez uma atividade secundária ou até mesmo colocando toda a profissão dentro dessa caixa de ata. Mas quando a gente está falando de reuniões de conselho, principalmente se for um conselho de administração, né, ou que seja um conselho fiscal, um conselho consultivo, a ata, ela é a ponta do iceberg, mas a gente tem, né, como é a temática, a gente tem 30 horas, e obviamente é apenas uma analogia, né, sobre essas 30 horas e as 3 da reunião, porque são dias antes de preparação. Então, para a gente conversar sobre um pouquinho dos bastidores de toda essa realização, todo o trabalho que é feito cíclico dentro da atuação da Secretaria de Governança, para que a ata finalmente seja feita. Então, o que me motivou de fato a aceitar esse papo é exatamente o que eu vejo acontecer todos os dias com as colegas de profissão, né? Os colegas que eu tenho ali dentro da Secretaria de Governança, de pessoas altamente competentes que dominam o processo, mas a gente precisa antecipar. Então, tem algumas pessoas que dominam de fato e a gente consegue ter trocas muito legais, mas eu ainda vejo que a maioria das pessoas ainda não tem essa clareza. Então, eu sugeri essa temática porque eu vejo que é algo que, vamos dizer assim, dá pano para manga, assim, para conversa. É bem bacana. Exatamente, exatamente. Então, esse ponto até que você trouxe, Vivi, é bem importante, né? Que nem você comentou ali de 30 horas, né? Quando a gente comenta, né? Porque geralmente, as reuniões de conselho são 3 horas, né? 4 horas. Mas, se a gente for ver o trabalho que dá e tudo o que acontece, se transformam, né? Em 24, 30, 36 horas.
Eu queria que você comentasse um pouquinho desse processo, né? De como que é esse processo. Renata, muda bastante, né? De acordo com qual é a sua perspectiva de conselho. Por exemplo, se você tem um conselho de administração de uma multinacional, você pode ter uma reunião de conselho que às vezes é durante o dia inteiro, são dois períodos, né? Uma reunião que pode ter uma parte, uma primeira parte estratégica decisória no período da manhã, por exemplo, e uma parte mais informativa no período da tarde, né? Depende muito como você vai separar. Nem todas as reuniões são três, né? Principalmente quando a gente fala de conselho, é até a gente colocar ali, tá dentro de uma caixa quando a gente fala de 3 horas. Geralmente é muito mais. Só que se a gente está falando de 3, 4, 5, 6 horas que sejam da reunião desse conselho, alguém antecipadamente precisou trabalhar para que isso acontecesse. E esse trabalhar para que isso acontecesse, né, essa atuação dentro da Secretaria de Governança, ele é de fato muito minucioso. Então a gente precisa verificar. Lá o ponto final é a ata durante a reunião. Ok. Mas antes a gente tem o antes da reunião, né? Eu costumo dizer que temos o antes, o durante e o depois, né? Sendo que o durante é a elaboração da ata e a finalização da ata, mas o antes a gente vai ter que verificar quórum, a gente tem que, né, conversar convocar esses conselheiros, obter a confirmação deles. Com dias de antecedência, precisamos de toda a documentação, né? Que rege as boas práticas é que, no mínimo, 5 dias de antecedência, esse conselheiro já tenha os documentos ali à vista, para que ele possa estudar, para que ele possa se preparar para a reunião. E essa secretária, quantos dias antes já tem que estar alinhada, já tem que estar com essa pauta fechada, já tem que estar em contato com cada responsável que vai passar essa documentação? Porque não é só ela receber a documentação. Ela tem que validar aquele documento, ela tem que entender se aquele documento está maduro o suficiente para seguir para conselho, se ele está adequado, se ela precisa fazer algum ajuste, se está no formato correto que consegue transmitir para esse conselho. Então, existem muitos pormenores, vamos dizer assim, antes da execução da ata, né? A elaboração da ata, que é a finalização, vamos dizer assim, a consolidação dessa reunião, ela acaba sendo um detalhe, né? Um Uhum. detalhe extremamente importante, né? Porque é ali que estão os registros, é ali que leva valor jurídico, é ali que estão, de fato, as tomadas de decisão. Mas antes de chegar nesse grande finale, vamos dizer assim, existem 30, 60, 90 horas trabalhadas, e aí tudo depende da complexidade dessa reunião, né, no qual vai ser antecipado. Quando a gente fala de reunião de conselho, inclusive, a gente fala, como eu trouxe agora um pouquinho antes na fala, a gente fala sobre ciclo. Então, às vezes, nossa, Viviane, que exagero você falar 90 horas. Mas muitas vezes você termina uma reunião, vamos supor, em uma quinta-feira, até a próxima terça-feira você entrega a sua ata, pode ter certeza que na quarta-feira seguinte, a secretária de governança já começou a trabalhar a próxima reunião. Então, Exa- ela vive nesse looping positivo, vamos dizer assim, de trabalho, nesse cíclico, mas que para que no dia daquela convocação, aquelas três Uhum. horas sejam muito bem produtivas, para que durante aquelas 3 horas o conselheiro, quando ele chegar para tomar a decisão, ele tenha clareza, o material esteja de acordo com aquilo que ele precisa ter de entendimento para ele dizer o sim ou não, ou para que ele busque algum estudo. Então, quando a gente fala dessas 30 horas de bastidor, a gente fala de muitos pormenores, de muitas pré-efetivações até a gente chegar de fato no dia da reunião, né? Então a gente precisa saber o que que o conselheiro precisa saber, qual que é o modelo correto que a gente precisa enviar, o nível de profundidade daquele assunto para a gente passar. Tem até uma situação nesse dia, nesses dias, desculpa, nesse dia a dia, né, da vida de atuante como secretário de governança. Já são 14 anos nessa profissão e já passei por alguns mandatos de conselho, né, principalmente no de conselho de administração, que é o maior tempo que eu tenho de atuação. E antes de eu chegar em um nível de maturidade, de entender e de até mesmo antecipar a atuação desses conselhos, eu era secretária que também agia como apenas a escrevente da ata. Então eu não cuidava muito do bastidor por ainda falta de maturidade. Obviamente que
nesses 14 anos, já passei por muitas vivências, tanto dentro do conselho, né, quanto de buscar, de fato, conhecimento e atualização, mas lá no início, e às vezes, pode ser que tenhamos aqui, né, dentre os nossos convidados aqui que estão nos acompanhando, secretários que estão no início, né, de atuação, e que às vezes não tem clareza total, né, o que que é esses 30 horas de bastidor? E é um pouco disso tudo que eu estou falando para vocês, para que quando a gente chega, de fato, nesse momento de atuação, de entrega da reunião, a gente tenha tido tudo muito bem organizado. Então, assim, é muito detalhe, né, que a gente pode ir fragmentando em bate-papo e trazer da riqueza da atuação da entrega da Secretaria de Governança. Sim, sim, não, concordo plenamente. Assim, Vivian, agora vamos falar de um tema sensível e que dói, tá? Vamos falar aí, né, para as secretárias e governance officers. O que que acontece? Por exemplo, aquelas pautas que chegam em cima da hora, né? Documentos perdidos, enviados em e-mail, né? Que depois os conselheiros, diretores não encontram. As decisões que ninguém lembra quem tomou, né? Então eu queria entender como que esse caos todo impacta na vida da secretária. Diretamente, bem dizer assim, 100%. A secretária, principalmente quando ela é bem posicionada, ela evita um pouco que esse caos tome conta de uma situação de conselho. A secretária de governança ela precisa já trabalhar muito bem essa questão de posicionamento, porque se ela não trabalha isso internamente, ela ou ele, tá? O profissional do secretariado ali, que é uma atuação no secretariado de governança. Se ela não trabalha, ou ele, né, se esse profissional não trabalha com esse posicionamento, ele acaba virando apenas um cobrador de documentos, ou apenas um informante. Ele recebe a informação da pauta, recebe o material e transmite aquilo para o conselho. Concorda comigo que um profissional que está apenas nessa função de receptor e de emitente, ele pode ser facilmente substituído. Ele pode ser facilmente substituível até mesmo por uma inteligência artificial. O que a gente fala quando a gente fala desse caos, dessa percepção humana? Hoje, os nossos conselhos, eles são humanos, puramente humanos. Obviamente, a gente tem muitas ferramentas que estão para nos ajudar, para nos facilitar, né, o dia a dia, principalmente dos conselhos para visualização de dashboards, de várias outras ferramentas que estão ali que facilitam, né, a informação e vem, né, muita informação de forma muito mais fácil e muito mais simples, né, de analisar. Só quando a gente fala dessa percepção, desse caos, que é de fato uma questão puramente humana, quando a gente traz isso, a gente precisa, para evitar isso, um bom alinhamento entre o governance officer, ou seja, a secretária de conselho, o secretário de conselho, com o presidente ou a presidente do conselho. Então, o primeiro passo é esse alinhamento hierárquico. Então, o presidente tem que ter uma boa relação com o secretário, com a secretária, porque eles vêm dizer que vão ditar como que vai ser o manejo, vamos dizer assim, da atuação desse conselho. O secretário que ele é só cobrador de documentos, ou seja, até tem um bom relacionamento ali com o conselheiro, mas eu não consigo me posicionar. Eu recebo os assuntos da pauta de uma diretoria, eu até valido com o presidente e só passo a documentação, mas eu não tenho percepção, né, de atuação. Então, se ele só fica mandando mensagem no WhatsApp, ó, pessoal, a reunião vai ser no dia, por exemplo, 25 de junho, ou só reenviando e-mail, né? Então, isso tem um custo muito alto se ele é puramente operacional. Então, não é só um custo alto de tempo, mas de autoridade. Por isso que essa atuação, né, essas 30 horas de trabalho, elas precisam vir acompanhadas de um bom posicionamento, um bom tom de voz, um bom relacionamento e, principalmente, de um bom entendimento. Quem atua com governança, não somente os conselheiros, obviamente, precisam ter, né, um nível elevado de conhecimento, e o secretário também. Ele precisa ter um conhecimento 360 sobre tudo aquilo que é colocado numa mesa de conselho e muito também do que aquela empresa, né, do mercado no qual aquela empresa, no qual o conselho que você atua, trata, né, qual que é esse terreno no qual você está pisando. Se você passa a ser um secretário ou uma secretária de governança
que está transmitindo todo o caos daquela desorganização, que ninguém cumpriu data para o seu conselho, quando o seu conselheiro chegar na reunião, ele não vai estar bem preparado. Qual que vai ser a consequência disso? Ou ele vai tomar uma decisão precipitada, que pode trazer um risco para a empresa, ou simplesmente ele não vai tomar a decisão, né? Dependendo do nível de conselheiro no qual você tenha, ele simplesmente vai falar: eu não me sinto seguro, eu preciso de mais informações. E você, a cargo dessa cadeira, quando você está nessa cadeira do secretariado, puramente ali para atuação de conselho, você precisa antecipar, você precisa, vamos dizer assim, vamos trazer para o português, claro, você precisa matar no peito todo esse caos, canalizar para que ele não transpareça para o conselho. Isso a gente faz com posicionamento, com ordem, com um local apropriado para poder centralizar as informações, a comunicação, com prazos. Então, existem muitas questões, né, que evitam chegar a esse caos, e muito disso vem do alinhamento. Quando a gente não tem esse alinhamento, né, quando não há uma preparação e um posicionamento, acaba se perdendo a credibilidade, né, então acaba ativando até o modo de estar sempre correndo atrás da informação, da confirmação. Desculpa. E além disso, a segurança jurídica ela vai ficar comprometida, né? Porque se a decisão ela não está registrada de forma rastreável, o contexto correto, as responsabilidades de fato clara, qualquer questionamento futuro pode causar um risco. E quando a gente fala de conselho, a gente tem que falar de mitigar riscos e não de causar riscos. E eu te digo uma coisa: se esse caos está chegando para o conselho, quem que você acha que vai responder por isso, Renata? Exatamente. Então, era nesse ponto que eu ia chegar, que justamente, né, quando o processo ele não está bem estruturado, quem arca com esse ônus é justamente o secretário, a secretária, né? Esse que é o detalhe. Exatamente. Por isso que esse ponto que eu falei aqui para vocês sobre a postura, né, sobre o posicionamento, vamos dizer assim, essa palavra fica melhor colocada. A secretária ou o secretário que arca com esse ônus de um processo que não foi estruturado direito. E pior ainda, né? Muitas vezes sem nem ter autonomia para mudar isso, que é um ponto também. Porque não adianta a profissional do secretariado de governança. Eu tenho esse viés, eu tenho esse posicionamento, eu entendo isso que você está falando, Vivian, mas eu não tenho porta aberta para poder atuar. Então a gente precisa que seja um aculturamento geral, né? Seja um aculturamento do presidente do conselho, dos conselheiros, para que cada responsabilidade dentro desse órgão, né, dentro dessa estrutura de governança, seja muito bem definida. O que que é a cargo de quem? Esses pequenos alinhamentos, eles fazem toda a diferença para uma boa execução final da reunião e, consecutivamente, para uma boa elaboração de ata, para decisões melhores, né? Para que os conselheiros tomem decisões seguras. Então, assim, são muitas questões, né, que precisam ser alinhadas para que chegue no sucesso da nossa temática aqui, que é a finalização da ata. Então, tem muita pré-atualização ali. Tem muita coisa. E aí, Vivi, a gente entra naquela questão da tecnologia, né? Então é por isso que a tecnologia ela vem para auxiliar nesse processo todo, né? Para tornar com que tudo fique um pouco mais fácil, né? Para as secretárias, porque tem toda uma complexidade, né? Nessa questão. Então, eu acredito que a tecnologia veio para auxiliar em todo esse processo que elas têm para fazer. Com certeza, Renata. Porque se você tem um fluxo da governança, e principalmente se esse fluxo ele está em um único ambiente, por exemplo, pauta, o material preparatório, as deliberações, o histórico das decisões, né, a própria ata, tudo isso rastreável, seguro, acessível para quem precisa, isso libera a secretária ou o secretário de governança do operacional. Porque você tem, vamos dizer assim, um melhor amigo dentro da sua área, um facilitador. E quando esse profissional sai do operacional, ele tem muito mais abertura para entrar no estratégico. Ou seja, se ele tem uma ferramenta que vai poder auxiliar todo esse fluxo, ele consegue agilizar várias etapas desse processo
e ainda assim ter mais tempo para fazer uma análise prévia da próxima pauta, por exemplo, ou até mesmo já antecipar a análise das políticas que precisam ser revisadas, regimentos, entre aspas, né? Sobra esse tempo para que ele possa agir estrategicamente quando você tem, vamos dizer assim, um melhor amigo, né? Um fluxo dentro dessa governança. Então muda muito o jogo de atuação e melhora muito a entrega, sem dúvida. A tecnologia ela vem de fato para facilitar muitas áreas e não seria diferente na área da governança. Exatamente, exatamente. E então, Vivi, é aí que entra, né, a Convene nesse ambiente todo, né? Então, por exemplo, né, tem toda a parte ali da otimização de tempo, né, das secretárias, dos secretários. Então, eles sabem que tudo que eles precisarem tá dentro desse ambiente, né, tá dentro desse software, dessa plataforma. Tem toda a parte ali, eles conseguem fazer toda essa gestão, né, de todas as reuniões. Então, até, por exemplo, a parte ali de cobrança mesmo de documentos e tudo mais. Então, eles sabem que, por exemplo, mas o conselheiro vai entrar numa reunião e ele não tem ali, ele recebeu, não sabe onde está X coisa, né? Então ele consegue saber que não, dentro daquela plataforma ele consegue entrar e ele consegue acessar todos os documentos sem ter que ficar ocupando a secretária, né? E pedindo onde está aquilo, onde está isso, né? Então ele tem também essa autonomia, né? E faz com que a secretária e o secretário tenham mais essa otimização de tempo, possam, né, demandar aí outras coisas. Legal. Muito bom, porque isso facilita demais na atuação, viu, Renata? Muito bacana. Um outro Sim. ponto até E que eu considero. Pode falar, pode falar. Eu não, ia eu ia comentar. até comentar que, na verdade, também não cria aquele mal-estar, sabe? Porque assim, daí não é a X secretário, X secretária que está cobrando X conselheiro, X diretor. Não, é a própria plataforma que faz essa cobrança, né? Então não cria também aquele ruído, né? Tá me mandando e-mail, tá me mandando WhatsApp cobrando X coisa. Não. É a plataforma que se encarrega de cuidar disso. Legal. Que legal, Renata, porque, como eu ia dizer, um ponto que eu considero fundamental, assim, para a governança, além da questão do posicionamento, né, que aí já é algo puramente humano, mas essa facilitação de contato, né, de acesso que não só para a secretária, imagino eu que também tenha facilidade para a secretária, mas, como você trouxe aí, também para o conselheiro, né? Que ele não precisa buscar a secretária para poder, como você disse, enviar um documento, saber onde está. Tá tudo muito fácil, né? Para sua utilização, para sua consulta. Com certeza isso otimiza muito o tempo da própria secretária, porque nesse meio tempo é aquele ponto, ela ainda consegue estar atuando numa atuação mais estratégica, senão ela teria que para buscar o que está fazendo, né? Vamos supor um cenário que não tem automatização e o conselheiro quer comparar o relatório do ano passado com o relatório que vai ser apresentado na próxima reunião que ela acabou de subir no documento. Ela tem que Uhum. parar o que ela está fazendo, buscar o material da reunião do ano passado. Vamos supor que ela entrou em janeiro e essa a reunião aconteceu em agosto de 2025. E o diretório era diferente, a pessoa fazia arquivo de outra forma. Tô colocando um cenário assim que não é real, tá? Imagina, isso não acontece. E aí ela precisa parar, buscar, entender aonde que estava, como que aí a pessoa, né, não tinha um parâmetro, não tinha um fluxo, a pessoa arquivava de uma forma, ela arquiva de outra. Então ali, olha o custo, né, não financeiro, mas o custo de tempo, até ela encontrar, até trazer o comparativo, né, até poder padronizar e trazer isso para ele, esse comparativo. Então, assim, existem muitos detalhes, né? Obviamente, isso é só uma história, isso não acontece dentro das empresas, de desalinhamento, né? Principalmente quando as decisões e as atuações dentro da governança estão puramente operacionais. Então, de fato, ter a tecnologia, existem algumas tecnologias também de apoio, principalmente para elaboração de ata, né? Obviamente, isso é um tema para um outro assunto, que também facilitam, né, muito a operacionalização, não operacionalização não é a palavra correta, mas a atuação ou do secretário de governança. Sim, sim. E Viva, e como é que a gente cria esse engajamento? Então,
na questão entre secretária, né, secretário de governança e conselheiros, primeiro ponto é que haja um regimento muito bem definido, principalmente em questões a prazos. Quando a Uhum. gente tem primeiro esse documento, a empresa tem esse documento, né, esse regimento, o conselho tem esse regimento e ali está definido os prazos, então aí já é um ponto que no qual precisa ser cumprido. Então ali já é um check de um bom engajamento. Quando não tem, obviamente, a recomendação é para que se elabore. E num outro cenário, vamos dizer assim, a segunda etapa. Então, o material ele precisa chegar com antecedência suficiente para que ele seja lido. Não dá para ser Uhum. na véspera, sabe? Não dá para que, por exemplo, a secretária precisa do material até a quarta-feira, 3 de junho, que a reunião vai ser no dia 9. Não dá para ela receber esse material no dia 3. Não dá, na verdade, para ela cobrar esse material no próprio dia 3, sendo que dia 3 é o dia dela enviar para o conselho. Ela precisa, ela ou ele, tá? Esse profissional precisa ter uma gestão de tempo, de quanto tempo eu preciso para alinhar ou subir toda essa documentação nessa nuvem, nesse portal, onde seja essa execução, para que eu possa cumprir o prazo de 3 de junho, né, que é o 5 dias antes da minha reunião, enviar essa documentação. Então, é uma questão de gestão de tempo e uma questão de organização. Se vier nas pressas, você não tem tempo de poder elaborar e trabalhar esse material, ou até mesmo devolver, pode ser que o material não esteja adequado, né? E aí a pauta, ela precisa ter contexto, não só tópicos. Então, você recebe o material, você precisa trabalhar essa pauta também, porque começa a chover assunto. Colocar isso na pauta, olha, na próxima pauta vai ter isso. Só que se você não trabalha essa pauta, né? Se você tem um assunto de pauta muito seco, vamos dizer assim, não traz clareza para o leitor, e aí, no caso, o leitor, né, é o conselheiro, do que de fato vai ser decidido naquele material. Né? Se você só está falando ali, por exemplo, você está num momento de gestão, a empresa está numa situação de gestão de crise e precisa cortar custos. E é assim que virou a pauta. A pauta chegou lá, uma diretoria colocou para você, preciso apresentar para o conselho é, gestão de crise, custos, corte de custos. Aí o conselheiro vai ver 5 dias antes. Tá, mas custos de quê? O que que essa diretoria quer cortar? É o quê? É ferramenta? São pessoas? Terceirizados? Então Uhum. ali ele já não tem tempo, ele já não consegue se antecipar. Então existem muitos pontos, muitos pontos estão dentro desse engajamento que antecipam essa atuação e que facilitam. Então, se você, nesse cargo do secretariado, você tem um bom alinhamento sobre qual que é a prioridade daquele conselho, quando você recebe o material, né, um assunto, você não é só receptora, você é analista, você recebe, analisa, entende, pergunta qual que é o ponto focal desse assunto, destrincha aquela pauta, e hoje temos inteligência artificial aí para nos facilitar. Tiver dúvida, coloca a temática, coloca numa inteligência artificial, pede para ela reescrever com a intencionalidade que o conselho possa enxergar que os custos serão cortados da empresa terceirizada, vamos supor. Então ali ele vai saber. Então, ele já vai saber. Ah, olha, a área de tecnologia tá, por conta da crise, tá sugerindo um corte na terceirizada. Então quando ele abrir o material, ele já vai exatamente naquele ponto. Então, existem algumas boas relações, né, entre a conversa, principalmente com o presidente do conselho, com o conselheiro Chaves, que mapeia a perspectiva antes da reunião. Então, quando você chega na sala sabendo onde há convergência, onde há tensão, você gerencia o encontro de forma completamente diferente. Então, muda Uhum. muito o jogo. Obviamente, essa percepção vem muito de experiência, mas vem muito de percepção também. De você se arriscar a conhecer, entender de fato, quando você senta nessa cadeira e você está ali junto com uma equipe de conselho, né, com um órgão de conselho, que você entenda de fato o peso daquela mesa, o peso de decisões que tem ali e se antecipe nas entregas. Sim, exato. E uma coisa, né, Vivi, isso que você trouxe, isso evita também aquele ruído de comunicação, né? Aí não sei se você tem algum exemplo aí que uma boa organização, né, evitou algum problema maior, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente nesse sentido.
claro que, né, quando a gente fala de conselho, obviamente, a gente fala de muito sigilo, né? Então, eu vou, Sim. vou trazer aqui uma situação, assim, muito, quase hipotética, né, de atuação, mas realmente, a questão de ruído de comunicação, algumas situações são bem complicadas e, às vezes, estão muito envolvidas dentro de um ambiente de conselho, né? Até mesmo em questão de conflito de interesse, né? Então, existem algumas situações que podem acontecer dentro de uma reunião de conselho e que, assim, quando a gente fala dessa situação, eu vejo hoje isso muito mais como uma posição hierárquica da liderança do presidente do conselho em permitir que aconteça ou, né, que impeça que isso desenvolva, do que puramente da atuação do secretário de governança. Sabe, eu vejo que é uma situação um pouquinho mais comportamental do que técnica dentro desse ambiente. O que eu digo é que, vamos dizer assim, que houve um ruído de comunicação e uma atuação que complicou uma decisão do conselho, né? Ou que induziu uma decisão por conta de um ruído de comunicação. E aí, a decisão ela precisa ser registrada, e a decisão que não é registrada, ela nunca existiu. Então tem que tomar muito cuidado, né, sobre o que vai acontecer ali no meio. Se dentro dessa reunião de conselho é de fato um assunto que faz parte da pauta. Então, cabe você sugerir, conselheiros, com licença, vejo que esse assunto ele tem fugido um pouco da pauta, né? Se o presidente permitir, podemos seguir, se não, sugiro que retornamos ao assunto de pauta. Então, existem muitas questões. Por quê? A gente tem, vamos trazer de novo sobre custos. Quando a gente está falando de empresa, a gente está falando muito sobre custos. A gente está falando de Uhum. custos físicos mesmo de atuação, né? Então você está no espaço, no ambiente, internet, o tempo, porque quem está ali ocupando de fato esse cargo são pessoas que estão sendo pagas por pensar, estão sendo pagas pela sua atuação, né? Por pensar e por tomar decisões. Então precisa ser evitado essa questão do risco de comunicação. E a secretária que garante isso, ela não é burocrática, mas ela é uma guardiã das memórias institucionais da empresa. Isso tem um valor estratégico mesmo, mas eu repito, essa questão de ruído, ela não é muito não, ela não é uma responsabilidade ali da secretária, por mais que viva-se muito dentro do ambiente de conselho, essas pequenas situações, né? Vez ou outra Uhum. pode acontecer, mas não é uma responsabilidade maior ali da secretária. Sim, sim, exato. E Vivian, um ponto agora que, né, me veio também. Como é que a gente lida quando o próprio conselheiro ele não respeita esse fluxo, né? Então é aquela coisa, o documento chega fora do prazo, a decisão vem pelo WhatsApp, vira aquela loucura. Então, aí é complicado, né? Porque assim, cada um, vamos dizer assim, tem a sua própria responsabilidade, né? Uhum. Então, são situações desafiadoras dentro desse ambiente de conselho, mas comuns, né? Então, assim, você não muda o comportamento com cobrança, mas você muda com estrutura. Então, quando Uhum. existe um processo claro, documentado, com prazos formalizados, né? Até mesmo uma ferramenta que centraliza tudo, o próprio ambiente ele passa a induzir esse comportamento correto. Então, o conselheiro, antes que o que era mandado pelo WhatsApp, agora ele passa a utilizar uma plataforma, né? Porque é mais fácil para ele, porque quando ele entra ali, ele sabe que está exatamente o que ele precisa. Obviamente, é mais seguro, né? Então, tudo está em um só lugar. E aí, a secretária, ela não precisa pedir. Ela só precisa criar um ambiente para que haja uma boa prática, e aí é um caminho natural, né, de aculturamento desse conselho. Tá certo. Vivi, a gente recebeu uma pergunta aqui, no chat. Como que você enxerga o uso da inteligência artificial hoje para a elaboração de atas e no registro das discussões? Sim. Eu enxergo assim, com muita parcimônia. Vou trazer essa palavra. Eu utilizo inteligência artificial, eu utilizo uma ferramenta chamada Claude. Muitas pessoas podem conhecer, outras não, mas para mim, é uma ferramenta que facilita muito porque é uma transcrição com inteligência artificial integrada. Então, Uhum. é um facilitador. Porém,
na elaboração de atas, eu não abro mão da percepção humana. Existem algumas percepções que somente nós conseguimos ter leitura de ambiente. A gente consegue saber de fato o que está acontecendo naquele Uhum. momento, né, durante o conselho, durante a reunião, ou até mesmo qual é o momento que a empresa está passando. Então, sim, eu utilizo inteligência artificial para a elaboração das atas, porém, eu sempre estou ali com o meu Word aberto, né? Ou às vezes, dependendo da reunião, até mesmo um caderno e uma caneta, porque eu sou dessas, que eu sempre estou ali com o meu papel e minha caneta, para que eu possa fazer minhas anotações. A minha minuta vai estar sempre aberta para que eu tenha as percepções, as leituras de ambiente, né? Eu tô aqui até me vendo como se eu estivesse numa reunião, né? Se eu estivesse numa reunião de conselho agora, eu estaria como ouvinte, obviamente, porque o meu papel é do secretariado, mas muito atenta à postura, se tem um conselheiro que está desconfortável, se ele tomou uma decisão, às vezes, por indução do ambiente, ou se algum conselheiro respondeu de forma exaltada. Então, existem algumas questões, algumas leituras de ambiente que somente a nossa percepção vai tomar. E se a gente tem uma ata, né, 100% ou puramente de inteligência artificial, ela não vai trazer com o devido cuidado que precisa ser tratado numa ata de reunião, principalmente reunião de conselho, que é uma reunião que tem peso jurídico. Sim. É bem isso mesmo. Ó, mais perguntas aqui. Como que a gente educa, como educar um conselheiro a usar uma plataforma de governança, né? Em vez do WhatsApp, né? Porque eles são muito focados nessa questão de, não, manda pelo WhatsApp tudo, por e-mail, né? E a questão da segurança e tudo mais, a gente sabe que a plataforma seria o ideal nesse sentido. Então, como que a gente educa, né, esses conselheiros sem a secretária parecer, é chata ou alguma coisa muito burocrática, sabe, algo nesse sentido? Sim, sei, já vivenciei, não é fácil, mas a gente chega lá. E tudo isso é com aculturamento, viu? É quando a gente estipula até prazos. Então, eles serão apresentados, vamos supor, olha, conselheiros, a partir de julho teremos uma ferramenta para centralização. Então, vocês Uhum, terão um mês para poder se adaptar com essa ferramenta. A partir da reunião de agosto, a comunicação será puramente através da ferramenta. Mas vai perfeito. chegar Uhum, agosto? Pode ser que agosto não. Vai chegar setembro, alguém vai te mandar no WhatsApp. Olha, manda para mim o material lá, o item 3 da pauta, eu não consegui dar uma olhada. É posicionamento. Oi, boa tarde, conselheiro. Está disponível aqui no aplicativo, no item tal, ou ali na plataforma, ó. Segue o link. Qualquer dúvida uhum, que tiver, pode entrar em contato comigo. Ah, manda aqui, é facinho, rapidinho. Não, já foi comunicado, registrem em ata, né? Então, foi comunicado na reunião de junho que a partir de agosto seria somente pela plataforma. Então, assim, a questão são dois pontos: é o aculturamento, e aí você dá um tempo, né, para que haja o aculturamento, e o segundo é posicionamento. E aí, e aí não- exatamente. é Eu um acho benefício. que sim, sim, sim. Não, eu também acho que assim, né? É a secretária vender, né, a ideia de que, poxa, eu cuido aqui das demandas, né? Então tudo fica para mim. Então eu tenho a plataforma justamente para me auxiliar, né? Para que eu possa justamente ter mais tempo com outras demandas, né? Que vocês, na verdade, me solicitam. Então eu acho que a plataforma ela vem para agilizar, né? Nesse sentido mesmo, tá? E um outro ponto aqui, Vivian, né? Deixa eu ver aqui, ó, quando falamos em engajamento dos conselheiros entre as reuniões, o que realmente funciona na prática e o que normalmente não gera resultado. Então, vem muito da preparação, viu, Renata? Para que a gente tenha engajamento desses conselheiros, aí assim, muito comportamental quando a gente fala sobre isso. Então, vem muito de uma boa liderança, ou seja, de um presidente de conselho que esteja o tempo todo envolvido. Eu já atuei eu tive sempre muita sorte de atuar em conselhos em que eu tinha ótimos presidentes de conselhos, que eu aprendi muito. E ambos tinham um perfil muito parecido de movimentar esse conselho. Então, vinha um assunto, vinha uma temática. Então, por exemplo, vamos supor que estamos aqui em uma reunião de conselho. E você, Renata, é um assunto que você não domina tanto,
mas você tá ali no seu cargo de governante, no seu cargo de conselheira e ficou quietinha. Então, Uhum. eu, por exemplo, vamos supor que eu estivesse num cargo de presidente do conselho. E em algum momento eu falo assim, Renata, qual que é a sua contribuição para esse assunto? Então, isso traz engajamento. Então, de todos os assuntos, o próprio presidente engajar. Eu vejo um pouco sobre a responsabilidade desse cargo, movimentar e engajar esse conselho. E aí vem novamente a questão, é uma questão de aculturamento. Que aí, conforme vai fazendo esse movimento, você vai transformando essa atmosfera de que aquele conselheiro vai chegar e falar, "Ai, eu preciso me preparar, que senão o presidente vai me chamar." Então, isso já, entre aspas, força ele a ler previamente o material, porque ele fica preparado, e aí, obviamente, ele pode fazer uma construção, né, um posicionamento muito melhor. Isso traz muito mais fluidez para a reunião. E aí é uma questão que, obviamente, um conselho bem engajado é um conselho que explana mais, que pensa mais e muitas vezes decide melhor. Só que isso também foge um pouco da execução da Secretaria de Governança. Aí não fica muito a nosso cargo. Certo. Bem isso, bem isso. E aqui, Vivian, na sua experiência, tá? O que mais influencia a qualidade das discussões de um conselheiro? A composição, informação recebida, o preparo prévio, dinâmica conduzida pelo presidente ou maturidade da própria organização? Ó, eu acho que, exceto a maturidade da organização, todas as outras alternativas estão corretas. Porque é um conjunto principalmente de competência técnica desse conselheiro, e aí a gente fala muito sobre as avaliações de conselho, é ali que a gente acaba fazendo o nivelamento, né, técnico desse conselho, para que esse conselho ele tenha preparação para a tomada de decisão ali na mesa. Obviamente, o presidente, falei algumas vezes aqui, não sei se tem presidente de conselho aqui, né, hoje nos acompanhando, mas eu vejo como uma posição muito importante de engajamento dentro do conselho é dessa liderança, né, dentro desse ambiente. Agora, a maturidade da empresa, não. Por quê? Muitas vezes a empresa ainda não está madura, mas tem potencial de crescimento e ela busca um conselho justamente para que ela amadureça. Então, Uhum. a questão da empresa estar madura ou não indifere, porque talvez esse conselho tenha sido instituído justamente por esse motivo. Né? Às vezes foi uma questão de sucessão, pode ser N motivos, né? Quando faz a instalação de um conselho. Então, exceto essa última colocação, eu vejo que todas as anteriores estão corretas. Exato. E é assim, Vivian, como que a secretária hoje, né, de governança, ela constrói essa autoridade, né, dentro dessa organização, onde historicamente essa função, né, antigamente era vista como administrativa, no caso. Ó, eu trago mais uma vez a palavra do posicionamento, sabe, Renata? Porque assim, a secretária, e aí eu vou falar a secretária, né? E não a Uhum. secretária de hoje, a gente tem a secretária, assistente, secretária executiva, temos a secretária de governança, assim como outras posições dentro desse ambiente secretarial. Mas hoje é cobrado muito desse profissional uma postura estratégica. Então, geralmente, quem ocupa essa cadeira são profissionais que já têm um nível de experiência, né, já atuaram há algum tempo com alta gestão, com presidentes, ou seja, num nível de pressão mais elevado. Isso prepara para que ela possa ocupar um cargo ali, que também não deixa de ser um cargo de confiança dentro de conselho. Então, assim, são etapas. Não dá para você simplesmente se formar secretário de governança, né? Pode ser que até o secretário de governança ou governance officer nem venha da área secretarial, né? Pode ser que ele venha, muitos vêm da própria área jurídica, né? Ou de outras áreas ali da empresa que tem já um viés mais ali posicionado para uma estruturação. Eu defendo muito a classe do secretariado executivo ocupar essa função, mas, obviamente, tenho colegas que vêm de outras áreas que eu vejo que é um movimento assim dos últimos anos que vem muito forte, mas o ponto-chave para responder essa sua pergunta é o posicionamento estratégico. Uhum. Esse profissional que não, antigamente falava-se sobre proatividade, e não é isso, não é o profissional que entrega mais, mas é o profissional que tem uma outra percepção, que enxerga à frente, que antecipa, que sabe o que está acontecendo, que tem leitura de ambiente.
E aí sim consegue ser estratégico, consegue facilitar. Sim, sim. É, até veio uma pergunta agora que eu acho que casa muito bem com isso que a gente estava conversando agora, né? Eles perguntam como que você percebe que o papel da secretária de governança mudou nesses últimos anos, né? Que justamente a pessoa diz que ela tinha a impressão de que ela deixou de ser uma área muito operacional para participar de fato da qualidade das decisões. Exatamente. E é exatamente isso. Só repete a pergunta para mim no início, Renata, por favor. Você percebe que o papel da secretária de governança mudou nos últimos anos? Total, total. Mudou muito. Eu eu comecei muito jovem dentro desse universo de governança. Eu tinha 20 anos, então já fazem 13, né, desde a da minha primeira atuação com o conselho. E assim, eu, obviamente, quando eu entrei nesse universo, a convite para participar das reuniões de conselho, eu não tinha nem noção do que era governança corporativa, não se falava sobre governança corporativa, muito menos sobre secretaria de governança. E eu fui aprendendo o que era, eu fui entendendo dentro das reuniões que a minha atuação era diferente. Tive um conselho muito parceiro que me incentivou a buscar certificações e entendimentos, e ao longo dos anos, conforme eu fui buscando, o papel do profissional também foi se desenvolvendo. Sim, Até que houve uma migração total da minha execução e eu saí completamente dessa questão executiva, operacional, até mesmo estratégica, mas dentro da executiva, e mergulhei de fato para a governança, em que dentro da governança não cabe muito a sua atuação operacional, e principalmente quando tem ferramentas de facilitação. Você precisa de fato ser estratégico. Então, realmente, eu senti positivamente essa mudança e eu vejo que assim hoje é uma questão de decisão. Você sim. decide ser uma secretária estratégica ou um secretário estratégico, e aí sim são outras portas e outras oportunidades que acabam surgindo. Exato. E assim, né, Vivian? Antigamente, trazendo aqui um gatilho, assim, antigamente, tanto mudou que antigamente a gente não tinha, não escutava falar em plataforma de governança, software de governança, nada nesse sentido, era tudo muito manual, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos aqui, né? Temos a Convene, que está aqui, mas também temos outros concorrentes afora, né? Que justamente vieram para essa finalidade mesmo, né? Para essa mudança que ocorreu. Exatamente. E vou dizer, desde quando, né, do meio da minha atuação, né, para hoje, quando eu comecei a trabalhar com portais de governança, mudou muito o jogo de atuação, né? Então, assim, eu tenho, como você apresentou ali no início, eu tenho a minha mentoria para secretárias de governança, e quando a gente está conversando e elas vêm, Vivian, nossa, mas eu não sei onde colocar, e o conselheiro não me passa a documentação, chega na reunião, ele já levou, e eu nem vi esse documento antes. Aí eu Uhum, pergunto, mas vocês têm um portal de governança? Ai, a gente não tem, mas o que que é isso? Mas como que eu faço? Então, assim, isso facilita demais a comunicação, a antecipação, né? A clareza, não somente de quem vai subir o documento, mas de quem vai receber, a centralização, segurança. Então, sem dúvidas, desde que começou esse movimento mais forte de governança, principalmente a nível Brasil, que é algo, sim, da última década, vamos dizer assim, os últimos 10 anos que houve muita evolução, né? Antes disso não se falava tanto, não tínhamos tanto acesso, né, principalmente a ferramentas. Hoje a gente tem aí, né, algumas ferramentas, assim como a sim. Convênio, realmente faz a diferença para a atuação do conselho, do convênio, do conselho. Não, sim, sim. E assim, ó, Vivian, eu tenho mais duas perguntas aqui, tá? Aqui dizem assim, ó, pela sua experiência, o que diferencia um órgão que apenas cumpre agenda e formalidades de outro que realmente eleva a qualidade das discussões e das decisões da organização? Então aí é complicado, é complicado. Vem mais uma vez a questão de aculturamento, né? Sim. Então, porque assim, aí depende muito, gente. Depende se você está falando de um conselho de administração com um conselho consultivo, né? Não sei se todo mundo que está aqui tem muita clareza sobre todos os órgãos dentro da governança corporativa. Então, por exemplo, a Uhum. gente tem o conselho de administração, que é essa segunda opção que você colocou. E aí é um conselho de decisão, é um conselho de tomada de decisão que diz realmente o sim ou não, o que vai ser feito
dentro daquela organização. E tem o conselho, que não é o conselho assim, que aí traz, né, muito assim na risca o que cumpre a agenda, mas é o conselho, o consultivo, que ele tá ali para ser, vamos supor assim, uma cabeça pensante, vamos dizer assim, alguém ali para ser alguém de fora para dar uma outra opinião. Isso acontece muito dentro das empresas familiares, né? Formam-se conselhos consultivos para que você possa ter uma opinião de um especialista sobre Uhum. aquele assunto, sobre crescimento. Aí a questão, de fato, assim, desse um conselho que só cumpre agenda, aí vem de novo a questão de posicionamento, de aculturamento, de firmeza do presidente, sabe? Então, são algumas responsabilidades que não cabem à Secretaria de Governança. Sim. E a última aqui, Vivian, para a gente finalizar, é em organizações com resultados financeiros positivos. Como identificar fragilidade de governança antes que ela se transforme em crise reputacional, regulatória ou financeira? Repete a pergunta para mim, Renata, por favor. Em organizações com resultados financeiros positivos. Como identificar fragilidade de governança antes que ela se transforme em crise reputacional, regulatória ou financeira? Bem técnica, bem Sim. técnica essa pergunta. Aí é questão de estudo, né? Muitas vezes formam-se comitês, que aí é um outro órgão ali dentro da governança, né, para que possa avaliar essas questões, essas crises financeiras, e possa fazer estudos ou avaliações mais profundas para que então esses assuntos estejam maduros para ser levado para conselho de decisão. Então, são outras janelas que se abrem e também não chega a ser responsabilidade da secretaria, mas está dentro do universo da governança. Então, dentro do universo da governança, a gente tem a secretaria, a gente tem conselho de administração consultivo, a gente tem os comitês estratégicos que são formados por assuntos específicos. E aí eu vejo que a cargo dessa pergunta específica, talvez seria por uma formação de comitê. Perfeito, perfeito. Bom, Vivian, a gente está chegando ao final do nosso primeiro webinar. Gostaria de ver se você quer pontuar mais alguma coisa, se você quer trazer mais alguma coisa para nós antes da gente estar finalizando. Então, eu só quero agradecer de fato a oportunidade. Foi um bate-papo muito legal, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela governança, então receber o convite para falar sobre governança, ainda mais nesse marco aqui, eu fico lisonjeada de fato. Então, obrigada pelo espaço, né? Por esse bate-papo e somente agradecer de fato a oportunidade. Imagina, Vivian, a gente que agradece, né, a tua disponibilidade em estar conversando conosco hoje nessa noite, né, trazendo aí todo o teu conhecimento, né, tudo que você sabe aí compartilhando conosco. Gostaria também de agradecer, né, as pessoas, né, que puderam entrar aqui com a gente, né, que estavam acompanhando o nosso bate-papo, né. Acredito que possam vir outros aí futuramente, né. Então, fiquem ligadinhos aí que a gente vai, né? Vamos conversando. E é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. A gente fica à disposição, né? Quem quiser nos conhecer, quiser conhecer a Convene, né? É só entrar em contato conosco. E é isso. Agradeço a presença de todos. Obrigada, Renata. Obrigada, gente. Boa noite.